Bom dia, amáveis amigos e irmãos amados no corpo místico de Cristo, o nosso Salvador, aqui presentes e em diferentes nações. E uma saudação muito especial para o missionário Miguel Bermudes Marim, também para o reverendo José Benjamin Pérez e para toda a congregação lá em Porto Rico. Minhas saudações de todo o coração. Para os que querem saber como está adiantada a grande tenda catedral em Porto Rico, nós teremos um documentário curto da construção e de como a construção já está avançada. Para isso, vamos pedir a Porto Rico que nos conecte com o satélite Amazonas para termos o vídeo a nível internacional. E também veremos o vídeo aqui localmente. Adiante, Porto Rico. E aqui conosco está também Pierre Augustin, encarregado da transmissão do vídeo documentário da construção da grande tenda catedral. Nos encomendamos em Tuas mãos, Senhor, livra-nos de todo perigo, enquanto estamos nesta construção. E toda a equipe de trabalho, Senhor, que está realizando essa grande obra da grande tenda catedral. Nos encomendamos em Tuas mãos, Senhor, e isto nós te pedimos no nome eterno de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus lhes abençoe, jovens, e mãos à obra. Vamos começar hoje nesta etapa muito importante que é a parte do púlpito. É a área que se conhece pela história como lugar santíssimo. E tanto no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu se compunham de átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E o lugar santíssimo era o lugar da presença de Deus, onde Deus morava. E hoje, pois, começamos o lugar santíssimo nesse templo.
Estamos no processo de estender a lona. A primeira e a segunda membrana da lona estão asseguradas, seu ajuste é temporário e iremos continuando com o processo de tensionar a lona e firmá-la como deve ser. Entre duas lonas não tem acesso para máquinas, portanto, teremos um treinamento de alpinismo para trabalhar com o cuidado que se requer neste caso, para que os jovens possam subir por cima da lona e fazer os trabalhos de esticamento da lona. Como podem ver, no centro da segunda lona tem uma base para usar grampos, para o qual se está construindo a peça de aço que vai ali. E se tem de subir com ela para ajustar no lugar, para fazer um furo na lona e fazer a vedação para não haver infiltração de água. Depois usar a grua para outras peças que são de outros processos que tomarão o seu devido tempo. Isso se fará depois da lona esticada até o limite final. Desde segunda-feira, 25 de abril deste ano 2016, se começou pela manhã a marcar toda a área do púlpito de 120 metros por 40 metros. Depois disso, se começou a escavação das sapatas, tanto na largura como na altura, e as 8 colunas que levam ao edifício. Na terça e na quarta, se preparou as ferragens armadas e amarrações nos pilares das paredes que levam as vigas. E hoje, quinta-feira, dia 28, estamos concretando as vigas na área de toda a sapata. Só resta agora este último vão, esta vala, onde os trabalhadores estão amarrando o pilar central para lançar o concreto. Só falta esta ala ao redor de 6 metros, são um total de 60 metros dessa vala, aqui do púlpito, da fundação, nessa área. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos enviar uma felicitação muito sincera e de todo o coração a este grupo que está trabalhando ali em Porto Rico sobre a tenda catedral, especialmente ao nosso irmão José Benjamin Pérez, porque no dia de hoje estão dando começo a um trabalho importantíssimo, que é trabalhando no lugar santíssimo, de onde sairá a palavra. E isso mostra que é uma nova etapa que está começando. Se formos à Bíblia, veremos que Deus disse a Moisés: farás o tabernáculo tal como te foi mostrado no monte. É dizer, que ele mostrou o modelo celestial. E o mostrou para que fosse feito dessa mesma maneira. Este tabernáculo tinha átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E vocês veem que a arca que Deus ordenou a Noé construir, lhe diz que também teria primeiro andar, segundo andar e terceiro andar, 3 andares. E é o mesmo como a Bíblia nos diz que Deus fez ao ser humano: alma, espírito e corpo. E eu creio que é da mesma forma como Deus faz esta grande tenda catedral. Tem que ter átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E vocês estão começando justamente hoje, 26 de abril, a trabalharem nesse lugar santíssimo. Portanto, meus irmãos, eu lhes felicito e considero que isto é uma nova etapa que se está começando. Vocês se recordarão que quando Jesus esteve aqui na terra, no templo de Herodes não estava a Arca do Pacto, nem estavam os querubins, porque a Bíblia diz que tudo isso havia sido levado
pelo capitão de Nabucodonosor, Naburazadã, no tempo de Jeremias, quando transportou tudo isso para a Babilônia. Então eles tinham ali o templo, mas o verdadeiro templo, onde estava o lugar santíssimo, era o do corpo de carne humana, porque Deus estava em Cristo. E no lugar santíssimo, onde Deus se manifesta, de tal maneira que era de Cristo que saía o verbo, a palavra. E vocês veem isso no capítulo 25 do livro de Êxodo, versículo 22, onde disse: farás a arca do pacto e esses querubins. E do meio desses dois querubins e dos serafins eu falarei ao povo, do meio dos dois querubins. De maneira que nós encontramos que é daí que Deus fala e de onde sempre Deus tem falado. É do lugar santíssimo que traz essa revelação completa para o tempo final. E no tempo de Jesus foi assim. Por isso ele disse: as palavras que eu falo são espírito e são vida. E disse: o que ouve a minha palavra tem vida eterna, porque era o lugar de onde Deus falava a palavra. E agora vocês estão justamente nesta construção, começando a elaborar no dia de hoje, um dia importantíssimo, 26 de abril, que se converte num dia importantíssimo para iniciar este grande trabalho da grande tenda catedral, uma nova etapa. Porque se formos na parte cabalística, que os rabinos utilizam muito, onde eles somam os números, e eles dizem da soma dos números, vem uma grande revelação. Se você somar o número 26, que é 2 mais 6, é igual a 8, e 8 é eternidade. De tal maneira que estamos começando aí para a eternidade. E se soma com o mês 4, 8 mais 4 são 12. E isso vem a ser, então, o fundamento. Estão começando um trabalho fundamental que originalmente daí sairá a palavra, a revelação, para nos trazer a fé para sermos transformados e raptados. Porque a revelação, a palavra, sempre vem do lugar santíssimo. Sempre vem do meio dos dois querubins. E isso é o que vocês estão iniciando hoje. De tal modo que o dia também tem um significado importante, se o vermos do ponto de vista cabalístico judeu, por causa do tempo em que vivemos. Estão começando no tempo correto. Que Deus lhes abençoe, Deus lhes prospere, que Deus lhes guarde na construção deste edifício e que Deus lhes livre de todo acidente e que lhes conceda abundantemente tudo o que necessitarem para realizarem este trabalho da maneira em que o mensageiro de Deus deseja que seja feito. Que Deus lhes abençoe e lhes felicito. Nosso irmão José Benjamin Pérez, saiba que te apreciamos muito e que estamos contigo em todos esses trabalhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Miguel, onde te encontras nestes momentos, que Deus te abençoe e te use grandemente em seu programa correspondente a este tempo final. Busquemos o capítulo 21 de São Lucas, versículos 25 ao 36, onde nos diz: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória.
Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Israel, o relógio de Deus. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Nesta parábola, Cristo mencionou Israel, representando-a na figueira, e nos disse que, quando virmos a figueira reverdecer, levantemos nossas cabeças ao céu, às coisas de Deus, à dimensão espiritual, porque a nossa redenção e a redenção será a nossa transformação, a redenção do corpo. A adoção fisicamente em corpos eternos, imortais e glorificados, como o corpo glorificado que Cristo nosso Salvador tem. Tudo isso está assinalado para suceder no tempo final no qual estamos vivendo. Será como foi no dia de Pentecostes, mas aquilo lá foi o dia de Pentecostes. E o que está prometido agora é para o ano de Pentecostes, logo depois de transcorridas 7 etapas da igreja que estão representadas em 49 anos. E a cada 7 anos é um dia espiritual de festa de bênçãos, quando Deus envia o mensageiro de cada tempo, que chama e ajunta aos escolhidos de cada era. E tem os filhos de Deus nascidos de novo em cada era. Recordem que Cristo é o segundo Adão. E quem é a segunda Eva? A igreja do Senhor Jesus Cristo. E, assim como Adão se reproduziu em filhos e filhas por meio de Eva, Cristo, segundo Adão, está se reproduzindo por meio da sua igreja em filhos e filhas de Deus com vida eterna, pelo qual, primeiramente, nos dá o corpo angelical. O Espírito Santo produz o novo nascimento em nós e depois nos dará o corpo físico, imortal, incorruptível, glorificado e jovem para toda a eternidade, o qual será a redenção do corpo, conforme Romanos, no capítulo 8, versículos 14 ao 39. Por essa redenção, essa adoção,
é que os filhos de Deus clamam com gemidos inexprimíveis, para que venha em breve. Haverá um grupo de crentes em Cristo no tempo final que não verá a morte, mas será transformado. E isso não se cumpriu para a primeira era de São Paulo, nem para a segunda era, nem para a terceira etapa da igreja, nem para a quarta etapa ou era da igreja, nem para a quinta, nem para a sexta, nem para a sétima. Mas é uma promessa para este tempo final, para os crentes em Cristo que sobem mais acima da sétima era da igreja, da era de Laodiceia. Laodiceia representa a sétima era da igreja. Eles sobem mais acima a era da pedra angular. Essa é a era para a adoção dos filhos e filhas de Deus. É a era para a vinda da pedra angular, a vinda de Cristo, para ressuscitar aos mortos crentes nele e transformar aos vivos que estarão esperando a sua vinda neste tempo final. Ele prometeu voltar. Os apóstolos deram testemunho por meio do Espírito Santo da segunda vinda de Cristo para chamar e ajuntar os seus escolhidos, e virá com seus anjos, que são os ministérios das duas oliveiras, de Zacarias capítulo 4, versículos 1 ao 14, e Apocalipse capítulo 11, versículos 1 ao 14. Como foi mostrado em São Mateus, nos capítulos 16 e 17. No capítulo 16 de São Mateus, nos versículos 26 ao 28, ele fez a promessa: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Quem virá? O Filho do Homem. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Ou seja, que virá com os seus anjos, que são as duas oliveiras. E então dará a cada um segundo as suas obras. Virá para recompensar a cada um conforme as suas obras, como nos diz também no Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que venho cedo e o meu galardão comigo, para recompensar a cada um conforme sua obra. Aos crentes com a transformação, rapto ou arrebatamento, para irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, para o qual nos dará fé para sermos transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. A fé para sermos transformados e para o rapto gira em torno da segunda vinda de Cristo. Portanto, nos dará a revelação do mistério da sua segunda vinda. E isso nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. No Apocalipse capítulo 10, Cristo, o anjo forte, desce do céu clamando como leão quando ruge, porque já não virá como cordeiro. Já veio como cordeiro e fizeram dele tudo o que quiseram. Porém, ele tinha de morrer para efetuar a obra de redenção. Virá como leão para chamar o mundo a juízo e para recompensar a cada um conforme as suas obras neste tempo final. Portanto, a segunda vinda de Cristo é a única esperança que há para o ser humano. Fora da vinda de Cristo não há esperança para o ser humano. Somente a segunda vinda de Cristo.
É sobre a fé na segunda vinda de Cristo que descansa o futuro da humanidade. Portanto, é importante que conheçamos sobre o tema. Neste estudo bíblico, Israel, o relógio de Deus, estamos vendo que há um programa divino para o tempo final e que Israel, tipificado na figueira, é o relógio de Deus. Depois de milhares de anos, Israel está com problemas quanto ao seu território. Agora o vemos na sua terra como uma nação livre e soberana, com a sua própria bandeira, sua própria moeda, a sua própria Constituição, a qual é a mais antiga de todas as nações, e a recebeu no Monte Sinai. Está esperando ali, que coisa? Está esperando a vinda do Messias, para que estabeleça o seu reino prometido, que está assinalado como o reino de Davi, e, consequentemente, para que restaure o trono de Davi, para que governe sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E então Israel será a cabeça de todas as nações. Qual é a cabeça de uma nação? A capital, onde está o presidente ou o rei da nação. E, porquanto o trono de Davi está e estará ali em Jerusalém, Israel será a cabeça de todas as nações. Jerusalém, a capital do mundo. E o território de Israel será nada menos que o Estado, onde estará a administração do reino de Deus, ou seja, o Distrito Federal. Tão simples assim. Israel está em expectativa, sabe que este é o tempo para a vinda do Messias, como filho de Davi, como rei de reis e senhor de senhores. A figueira receberá a bênção da parte de Deus com a vinda do Messias. E o Messias virá com os seus anjos, que são as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, se repetindo no tempo final, para chamar e ajuntar 144 mil, 12 mil de cada tribo. E isso está muito perto para Israel. Porém, Deus ainda está tratando com a sua igreja. A sua igreja do novo pacto é o seu povo do novo pacto, que são os crentes em Cristo, nosso Salvador. Porque ainda há uma grande bênção para os crentes em Cristo, que será a vinda do Senhor. E a fé para serem transformados ao receberem a revelação da sua vinda, a qual nos dará os 7 trovões do Apocalipse capítulo 10, que é a voz de Cristo vindo à sua igreja neste tempo final. E lhes falando consecutivamente de todo o mistério da sua vinda, todo o mistério de tudo que ele fará conforme está prometido na sua palavra. Pelo qual temos de ter os nossos olhos abertos à figueira Israel, que estando em sua terra, é um sinal mundial de que o reino de Deus está próximo. Vejam que Israel é uma nação jovem que ainda não tem 100 anos de sua fundação.
e vemos que é de primeiro mundo. E outras nações que têm 500 anos ainda não se tornaram nações de primeiro mundo, mesmo sendo nações gigantes ou nações pequenas. E como Israel conseguiu isso? Obteve isso porque a restauração de Israel está prometida aqui na palavra. Portanto, quem abençoar a Israel será abençoado, mas quem amaldiçoar a Israel será amaldiçoado. Olhem o quão fácil é conseguir uma bênção com relação a Deus e ao seu povo Israel, abençoando a Israel, não somente de boca, mas com ações, lutando a favor do bem-estar de Israel, o povo de Deus, que, embora tenha cometido seus erros, segue sendo o povo terreno de Deus. Assim, Israel é o relógio de Deus para todos os povos que vivem sobre a terra. É importante compreendermos este mistério para sabermos que Israel tem muitos problemas, mas está no lugar que lhe foi restaurado por Deus neste tempo final. E o melhor é que todos os povos ao redor tenham boa relação com Israel, para que a prosperidade, a bênção de Deus também passe a eles através de Israel. É importante estarmos conscientes neste tempo final de que há grandes promessas de Deus para a sua igreja e também para o povo hebreu. Por conseguinte, para o reino de Deus que será estabelecido na terra, aonde o filho de Davi, o Messias príncipe, ou ungido, o Cristo, se assentará sobre o trono de Davi e reinará sobre Israel e sobre toda a humanidade. Disto é que o anjo Gabriel tratou quando falou com a Virgem Maria no capítulo 1 de São Lucas. E mesmo que já tenha passado aproximadamente 2000 anos destas palavras do arcanjo Gabriel à Virgem Maria, elas se cumprirão como foram faladas. Foram cumpridas as palavras faladas com o sacerdote Zacarias no capítulo 1 de São Lucas, de que teria um filho e lhe poria por nome João. Sua esposa era Isabel, já estava avançada em idade, mas há alguma coisa impossível para Deus? Não há. Sara tinha a idade de 90 anos quando Isaque nasceu, e Abraão tinha 100 anos. Sara tinha 90 anos e Abraão 100 anos. E como se veria no nosso tempo uma dama, uma senhora casada com um ancião de 100 anos e que tivesse um filho? Seria estranho. Somente um milagre, pois foi isso que sucedeu, um milagre, porque Sara representa a igreja e Abraão representa a Cristo. E, consequentemente, já transcorridos 2 anos do jubileu no programa divino, o primeiro com a igreja hebraica sob a lei, no tempo em que Cristo veio há 2000 anos atrás, no ciclo de jubileu. Por isso ele veio para proclamar liberdade em toda a terra.
e o ano da boa vontade do Senhor. Isso está em Isaías, capítulo 61, versículos 1 ao 3. E depois, para proclamar o juízo, o dia de vingança sobre a terra, para pregar o dia de vingança, corresponde a este tempo final, e por isso ele virá como leão da tribo de Judá. Sempre será em um ciclo paralelo ao da primeira vinda de Cristo. Lá foi na era de pedra angular, para o ano da boa vontade de Deus. E para o dia de vingança do nosso Deus, será também num ciclo de era de pedra angular, para a vinda de Cristo, para revelar, anunciar o dia de vingança de Deus, que será a grande tribulação que virá sobre a raça humana. Estamos no tempo preciso para Deus cumprir estas promessas, correspondentes ao último dia. Vejam que lhes falei a respeito do Messias, que se assentará no trono de Davi. Em São Lucas, capítulo 1, versículos 26 em diante, e recordem que tudo no programa divino está dirigido por Deus e pelos seus anjos. Não há casualidades. Encontramos que mesmo nos dias do profeta Daniel, os anjos estavam trabalhando nas mudanças no reino dos gentios, de um governo para o outro, de um império para o outro, como a mudança do Império Babilônico ao Império Medo-Persa, do Império Medo-Persa ao Império da Grécia, do Império da Grécia ao Império Romano, e do Império Romano à parte dos pés de ferro e de barro de lodo, e dessa parte do Império Romano ao reino de Cristo, ao reino da pedra não cortada por mãos, que Nabucodonosor viu, e depois Daniel a viu no capítulo 2, versículos 30 a 43. Agora, vemos que Gabriel tem a ver com as mudanças mundiais de todas as nações. E, sobretudo, no Império dos Gentios, que começou com o Império Babilônico, lá com o rei Nabucodonosor. No reino que veio descendo. E de ouro a ferro e barro, há uma diferença muito grande em valores. Agora leamos no capítulo 1 de São Lucas, versículos 26 a 33, onde diz: E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo, entrando aonde ela estava, disse-lhe: Salve, ó agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E ela, vendo-o, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E qualquer um se turbaria se o anjo Gabriel lhe aparecesse. Então disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
Então vejam que a promessa é de que herdará o trono de Davi e reinará sobre a casa de Israel eternamente. Encontramos que Cristo também diz que se assentaria no trono de Deus no céu. E no capítulo 3 do Apocalipse, versículos 20 e 21 diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se nos dissesse, tomarei o café da manhã com ele, se ele tomasse o café da manhã, pela manhã, isso seria no Oriente Médio, que é por onde o sol sai pela manhã. O sol se põe no oeste, à tarde. E o jantar é à tarde. Portanto, é uma bênção que impactará o Ocidente ao continente americano, que corresponde ao oeste, no tempo da tarde, no tempo do pôr do sol. Porque o Filho do Homem virá como relâmpago que sai do oeste, a terra de Israel, onde foi a sua primeira vinda, e se revela, se manifesta no ocidente, ou seja, no continente americano. E daí a sua manifestação se estende para todas as nações. Assim como a manifestação de Cristo, o sol, o Filho do Homem, saindo pelo leste na sua primeira vinda, a sua mensagem é o evangelho da graça que se estendeu por todas as nações. E depois, para a segunda vinda, é o evangelho do reino, o qual se estenderá sobre todas as nações, no reino milenar. Para este tempo final, é que ceamos com Cristo, como está prometido no versículo 21. Ao que vencer lhe concederei, que se assente comigo no meu trono. Em que trono? No trono de Davi. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Em que trono Cristo se assentou? No trono celestial. E nessa mesma forma, ele assentará ao vencedor com ele no seu trono terreno, no trono de Davi e no reino de Davi, do qual, por agora, não daremos muita explicação para evitar imitadores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo falando é quem diz essas coisas. O livro do Apocalipse, a revelação do Apocalipse, é a revelação de Cristo por meio do Espírito Santo à sua igreja. Assim vejam como que Cristo havia dito que se assentaria à direita de Deus. Ele disse aqui que sim, que está assentado à direita de Deus no céu. E se o que ele disse que aconteceria se cumpriu, também esta promessa se cumprirá no tempo final. Por isso temos de ter nossos olhos abertos,
olhando a Israel, porque Israel é o relógio de Deus e tem a grande bênção da restauração do trono e do reino de Davi para o último dia. Portanto, de um momento a outro, Israel despertará. Isso é o que nos disse no capítulo 6 de Oséias. Oséias capítulo 6 nos diz, Versículos verso 1 em adelante, diz: Venid, 1 ao 3. a Jehová, Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, nos dará feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida. Recordem que um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 de Pedro, capítulo 3, estos 2 días, versículo 8. 12.000 años, en el tercer E esses 2 dias são 2000 anos. delante de él, Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. proseguiremos en conocer Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. su salida, A sua saída, y vendremos como a alva, é certa, como la lluvia e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, Vejam que nos fala da chuva temporã e da chuva tardia, visión del Espíritu Santo, ao vir ao mesmo tempo. como vino el día de Chuva de bênção do Espírito Santo que virá neste tempo final, como veio a sua igreja trayendo no dia de Pentecostes, se manifestando no meio da sua igreja, nos trazendo a revelação para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. después de 2000 años, es que vendrá la resurrección espiritual Depois de 2 dias, para Israel. depois de 2000 anos, é que virá a ressurreição espiritual para Israel. E no terceiro dia, Hacia acá, no terceiro milênio desde Cristo até hoje, último milenio de Adán, o que corresponde hacia acá, ao 7º milênio, desde Adão até hoje. establecido el reino, O milênio no qual o reino do Messias será estabelecido na terra e que será a restauração do reino e do trono de Davi. recibidos Portanto, estejamos apercebidos, porque a su tierra, Deus esteve trazendo Israel à sua terra, porque voltará a tratar com Israel muito em breve. Por isso, Israel está esperando a vinda de Elias, proclamando a paz imperecível. será solamente será E a paz imperecível el reino de será somente no reino do Messias, no reino do Filho de Davi. Israel, es de la paz. Porque desde el día en que fue E se Israel tem necessidade de algo, é de paz, porque desde o dia em que foi fundado como um Estado livre e soberano, as guerras começaram em seu próprio território. no ha tenido E ainda não obteve paz. que tendrá Porém, a promessa divina en el reino é de que terá paz del príncipe de paz. no reino do príncipe de paz, Isaías capítulo do Messias. 11. Isaías capítulo 11, verso 1 al 15. Y la tierra será llena del corazón. Isaías capítulo 9, versículos 1 ao 11, Isaías capítulo 11, versículos 1 ao 15. Eso está en Habacuc capítulo 12, verso E a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso está em Abacuque capítulo 2, versículo 14, e também em Isaías capítulo 11, versículo 9. Ou seja, haverá um ensinamento divino da parte do reino de Deus, tiene su propio assim como o reino dos gentios tem o seu próprio ensinamento religioso e acadêmico al espíritu de la persona que chega ao espírito da pessoa. para una educación
no reino do Messias, haverá uma educação que chegará à alma das pessoas, no campo espiritual e no campo acadêmico também, porque a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Ou seja, o principal ensinamento será o mais importante, porque o mais importante é Deus. E não se pode viver na terra sem conhecer o Criador dos céus e da terra, ao nosso Pai Celestial. Ou seria como os filhos que desconhecem a seus pais. Deus disse a Israel numa ocasião que o boi e o jumento conhecem o seu dono, mas Israel não me conheceu. Assim se passa com toda pessoa que, em primeiro lugar, não tem o conhecimento de Deus. Depois, podem acrescentar outros conhecimentos, mas o primeiro é o conhecimento de Deus. Como podem conhecer muitas coisas no lar, mas o primeiro conhecimento que se tem de ter é de quem é seu pai e de quem é sua mãe. Esses são os mestres, tutores e os responsáveis pela educação que os filhos recebem. Depois vão para a escola. Israel, o relógio de Deus. Estamos vendo que está marcando a hora profética para o cumprimento de todas estas profecias que estão assinaladas para o tempo final. E no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo também há sinais. E no céu, os sinais no sol, na lua e nas estrelas. E Cristo disse: quando virdes acontecer estas coisas, levantai vossas cabeças ao céu, porque a vossa redenção está próxima, ou seja, a redenção do corpo, a nossa transformação. É importante levantarmos as nossas cabeças ao céu, isto é, levantarmos as nossas cabeças às coisas do reino de Deus. A nossa mente, a nossa alma, levantada a Cristo que está sentado no trono celestial. E todos bem agarrados de Cristo, o anjo do pacto, porque a nossa redenção está próxima. Israel, o relógio de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo também é um grande sinal para a humanidade. Ela esteve passando de etapa em etapa, de era em era, e agora se encontra na era mais gloriosa, na era de ouro da igreja, que é a era da pedra angular. E assim como o ser humano é alma, espírito e corpo, a igreja do Senhor Jesus Cristo também tem lugar santíssimo, lugar santo e átrio. O átrio corresponde ao corpo físico do ser humano. O lugar santo corresponde ao espírito da pessoa. E o lugar santíssimo corresponde à alma da pessoa. Quando o tabernáculo foi construído por Moisés e o templo por Salomão, primeiro foi feita a Arca do Pacto. O primeiro é o que vai dentro do lugar santíssimo, porque representa a Deus. E Deus é primeiro que todas as coisas. Cristo, a Arca do Pacto, é o primeiro. E o templo é para se colocar
a arca do pacto dentro dele, ou seja, colocar Cristo dentro do templo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é um templo espiritual, como também o ser humano é. Este é o tempo do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a era da pedra angular. Consequentemente, este é o tempo para a alma dos seres humanos receber a educação direta que lhe corresponde, onde crescerá até chegar à perfeição. Outras eras não entraram no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E, consequentemente, o que seria ensinado neste tempo final não poderia ser revelado nas eras passadas, porque essas eras correspondiam ao lugar santo, que tem a ver com o corpo, e por isso se viam trabalhando nas coisas que têm a ver com o corpo físico. Mas, para este tempo final, o trabalho do programa divino é para a alma dos seres humanos com uma revelação, um ensinamento, uma educação direta para a alma do ser humano, onde se leva a Cristo, a palavra, a arca do pacto para dentro da alma da pessoa, assim como a palavra correspondente para este tempo, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, se leva ao lugar santíssimo, à era de pedra angular. E porquanto a era de pedra angular é a era do amor divino, é uma expressão do amor divino, dando a revelação do tempo final, para termos e chegarmos à perfeição, chegarmos a ser semelhante a Cristo nosso Salvador, sermos glorificados. Essa é a meta, que todos nós cheguemos a ser iguais a Cristo. Essas são as promessas que há. E para isso a trombeta final, ou a grande voz de trombeta, chama e ajunta aos escolhidos e nos prepara para sermos transformados, levados com Cristo. A ceia das bodas do Cordeiro. Diz, ante a trombeta, porque será tocada a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que vivemos seremos transformados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 58 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 ao 21. Isso será a palavra revelada por Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja. Isto é, a trombeta final, a mensagem final de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular, a era do amor divino, aonde nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, e onde aparecerão também as duas oliveiras que não apareceram nas eras passadas, como as duas oliveiras aparecerão conforme Zacarias, capítulo 4, versículos 1 ao 14 e Apocalipse, no capítulo 11, versículos 1 ao 14. Elas aparecerão no lugar santíssimo da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a era da pedra angular. Portanto, teremos um quinto Elias, um Elias na quinta manifestação do ministério de Elias. E teremos um Moisés. Esses são as duas oliveiras que foram mostradas no Monte da Transfiguração, falando com Cristo, quando ele mostrou a ordem da sua segunda vinda em glória, ao vir ao seu reino. O monte representa o reino de Deus, no qual a igreja está na fase espiritual. Ele virá ao seu reino,
a sua igreja, porque fomos trasladados ao reino do seu amado Filho, o Filho de Deus. E a sua igreja é que está esperando a sua segunda vinda. Israel está esperando a primeira vinda e não sabe que já se lhe passou. Israel verá a segunda e dirá: e por que está com os crentes em Cristo? É porque Israel não sabe que a primeira já se cumpriu e foi realizado o programa de redenção na cruz do Calvário. Cristo disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Tudo foi para redimir a Israel e a sua igreja do novo pacto. Portanto, houve um propósito divino na vinda e morte de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, não podemos criticar a Israel. Houve um programa divino. Por isso, Cristo pediu perdão para Israel porque não sabia o que fazia. Israel é a figueira, o relógio de Deus para todas as nações. Enquanto isso, a igreja do Senhor Jesus Cristo continua se movendo aqui na terra, pregando o evangelho, dando às pessoas que o escutam a oportunidade de receberem Cristo como Salvador, de serem batizadas na água no nome do Senhor Jesus Cristo, que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento nelas. E, assim, sejam acrescentadas à igreja, neste tempo final, na era do lugar santíssimo do templo de Cristo, aonde a palavra veio subindo de era em era até chegar ao nosso tempo. Aí é onde está a palavra de Deus com as promessas de Deus para esse tempo final. Portanto, toda pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador pode fazer isso nesses momentos. Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue. Você será batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo lhe batizará com Espírito Santo e fogo e produzirá o novo nascimento em você. Recordem que o mais importante é nascer de novo e, consequentemente, receber a vida eterna. Não há outra coisa mais importante do que a vida eterna. Por isso Cristo disse: de que vale o homem se ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De nada lhe terá servido viver nesta terra se perder a sua alma. Cristo disse isso em São Mateus, capítulo 16, versículo 26. Cristo também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A vida eterna é Cristo. O caminho é Cristo. E ninguém pode chegar a Deus, ao Pai, senão por meio de Cristo. São João capítulo 14, versículo 6. Consequentemente, todo ser humano necessita de Cristo para chegar a Deus. Alguns pensam que todos os caminhos levam a Deus, mas Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade. Alguns pensam que há muitas verdades, mas Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim.
No se puede llegar a Dios para recibir Não se pode chegar a Deus para receber a salvação e a vida eterna, a menos que seja por meio de Cristo. Deus fez o caminho à vida eterna. el camino E o caminho, al árbol de la vida que a árvore da vida que é Cristo, está hecho. já está feito. Lo que el ser humano O que o ser humano precisa fazer é en el camino entrar no caminho que lleva que leva al árbol de la vida, que lleva à árvore da vida, que leva a Cristo, que é a árvore da vida. Não é que há uma árvore literal de vida eterna. si lo hubiera ya lo hubieran cobrado Se houvesse, já a teriam comercializado que no haya ou a teriam cortado da terra para que não haja vida eterna. el árbol de la vida, Mas a árvore da vida nuestro Salvador. é Cristo, o nosso Salvador. Recordem o que ele disse. Se fizeram essas coisas à árvore verde, o que não farão a seca? Ele disse também: eu sou a videira verdadeira. Padre es el labrador, Meu pai é o lavrador. también nosotros estamos representados en árboles. Nós também estamos representados em árvores, árvores de Deus. Portanto, Es importante asegurar nuestro futuro eterno é importante assegurarmos o nosso futuro eterno no Éden de Deus, no reino de Deus. y la oportunidad que tenemos que hacer E a oportunidade que temos para fazê-lo é enquanto nós vivemos nesses corpos terrenos. que la persona muere Depois que a pessoa morre, já não pode dizer: eu quero uma oportunidade para receber Cristo. parábola Temos a parábola do homem rico el mendigo e do mendigo Lázaro, quiso cuando murió que quando morreu, que le llevaran quis que lhe levassem água, Lázaro y que le habían que enviassem a Lázaro, o qual tinha morrido também, mas que estava no paraíso no seio de Abraão. hombre rico O homem rico, estando ya en esa otra dimensión estando nessa outra dimensão, já tinha morrido, lhe disse: Pai Abraão, mojado en agua envie Lázaro com o dedo molhado na água, que lo coloque sobre mi boca para que o coloque para que me refresque sobre a minha boca para refrescar-me, para que o refrescasse. Disse-lhe un sitio que estava num lugar que estaba atormentado onde estava atormentado siente mucha calor e, consequentemente, muito calor. pero Abraham le dijo Mas Abraão lhe disse: los que están aquí aqueles que estão aqui não podem passar para lá, e aqueles que estão lá não podem passar para cá. Não há mudança. Cada pessoa escolhe enquanto está nesta terra, e não há mudanças. Lázaro tampoco iba a cambiar Lázaro tampouco mudaria. Padre Abraham le dice E o pai Abraão lhe disse: no pueden pasar Lázaro não pode passar para lá. así es que Assim, por más que pase un não há forma de passar alguém do paraíso que murió para ajudar a um familiar que morreu e não servia a Deus. rico Abraham Então vejam bem que o homem rico se preocupou com seus irmãos lá. se preocupó Quando se preocupou com a sua família, Padre Abraham entró então o homem rico disse a Abraão: Pai Abraão, a la casa de eu tenho 5 irmãos também. Envia Lázaro lá na casa dos meus irmãos para que eles falem. Ou seja, diga-lhes como é a realidade depois da morte. Abraham le dice Abraão lhe disse: eles têm a Moisés e aos profetas, que os ouça. oigan la palabra ahí está Ouçam a palavra. es la vida después Aí está como é a vida depois da morte, para os que não creem, e como é a vida depois da morte para os crentes. el
O homem rico possivelmente pensou, como algumas pessoas pensam. Ninguém foi lá e retornou para nos contar como é. Ele seguramente queria voltar para ficar aqui. Ou, se morresse de novo, ir ao seio de Abraão. Mas não há mudança. Aqui se escolhe se viverá eternamente ou se não, viverá eternamente. Por isso é que em São Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16, Cristo disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A pessoa escolhe uma das duas coisas que já lhe diz qual será o seu fim. Diante da sua atitude, frente ao Evangelho de Cristo, frente ao Salvador, a atitude que a pessoa assuma terá um resultado final. Viverá eternamente no reino de Deus ou será condenada e nunca mais viverá. Será lançada no lago de fogo. É importante que cada pessoa saiba isso, e é melhor que saiba estando aqui do que estando lá, como se passou com o homem rico, que não creu enquanto esteve na terra, e depois teve a experiência e não gostou. E tampouco alguma pessoa gostará de ser jogada no lago de fogo. Toda pessoa deseja ir ao paraíso, e Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida eterna. Ele é a árvore da vida, da qual todos nós comemos para viver eternamente. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. As crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo. Cristo disse: deixai os meninos virem a mim e não os impeças, porque dos tais é o reino dos céus. Todos vocês também em pé em outros países e com nossos rostos inclinados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino e que eles dê a vida eterna. Rogo-te no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo essa oração que estarei fazendo por vocês. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da Tua fé em mim e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue e que me batizes com Espírito Santo e fogo, após eu ser batizado na água no Teu nome, e produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino, quero viver eternamente contigo no Teu reino. Faça da salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário uma realidade em minha vida. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora vocês me dirão: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo, como eram batizados no tempo dos apóstolos. Quando eles pregavam, as pessoas criam e eram batizadas na água no nome do Senhor Jesus Cristo. A pergunta seria: quando podem me batizar? Essa é a pergunta do profundo do seu coração, porque todos nós queremos fazer a vontade de Deus.
el bautismo O batismo na água no, não salva a pessoa, persona no quita los não tira os pecados da pessoa. el bautismo O batismo na água é tipológico. es la sangre de Cristo. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo o pecado. Pero el bautismo Porém, o batismo na água no se nos identifica com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. cuando la persona viene a Cristo, Quando a pessoa vem a Cristo, morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando a uma nova vida, a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. en el bautismo en agua, No batismo na água, encontramos que estamos vemos identificados que estamos identificados com Cristo en su muerte, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Consequentemente, Cristo quando bautizado, Cristo foi batizado, estábamos en él, nós estávamos nele e com ele. nos identificamos con Cristo. Por isso nos identificamos com Cristo estando vivos nesta terra. Se preguntarán, ¿y cómo puede ser E vocês me perguntarão, e como pode ser que estávamos com Cristo? E você não estava com seu papai antes de você nascer como um gene do seu pai? No capítulo 7 de Hebreus, Hebreos? San Pablo São Paulo falando de Melquisedeque, quando apareceu Abraão no capítulo 14 do Gênesis, e Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque, pagó los diezmos, disse que quando ele pagava os dízimos, Levi também estava pagando os dízimos. Leví Levi no había nacido, não tinha nascido ainda. nacido tampoco, Como Jacó, que era o pai de Levi, había nacido tampouco tinha nascido. no había nacido tampoco Isaac, E Isaac, pai de Jacó, tampouco tinha nascido. solamente estaba Estava ali somente Abraão. y ya estábamos E já estávamos en Abraham, em Abraão, y estaba Leví, assim como Levi estava em Abraão. siempre en la cuarta generación, A vida da pessoa sempre surge surge la vida, na quarta geração persona que después anterior en la cuarta e aparecerá depois na quarta geração seguinte. Por isso é que trazemos virtudes, defeitos, enfermidades e problemas de saúde de nossos pais, nossos avós e de nossos bisavós. Por isso, quando você vai ao médico, preenche um formulário le preguntan em que lhe perguntam: en su familia, quem teve tal enfermidade na sua família? Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó? Porque o ser humano vem herdando dos seus antepassados. y nosotros venimos heredando E nós vamos herdando de Cristo, herederos y coherederos, porque somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, o nosso Senhor. heredaremos también Portanto, também herdaremos vida eterna, a vida eterna física, o corpo glorificado, como o que ele tem, para vivermos com ele como reis e sacerdotes no seu reino. sencillo. Tão simples assim. Por tanto, bien Assim, bautizados vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza o novo nascimento em vocês. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. estudio bíblico, Em nosso estudo bíblico de hoje, domingo, 1 1 de mayo de de maio de 2016, nuestro estudio, o nosso estudo bíblico foi Israel, o relógio de Deus. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. y adelante bien haga, Que todos sigam adiante bem agarrados de Cristo nosso Salvador, que é a única esperança de vida eterna para o ser humano. y nos veremos E nos veremos eternamente no reino de Deus, salvados. o nosso Salvador. Dejo con ustedes Deixo com vocês aqui al ministro ao ministro a continuación, para continuar indique cómo ser e lhes indicar como farão e quando o farão bautizados en agua, para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo, Jesucristo nuestro, o nosso Salvador. como Como os hacían los apóstolos faziam y
e como se esteve fazendo desde o dia de Pentecostes até hoje. Que Deus lhes abençoe, que continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Tantos vocês que estão aqui presentes, como vocês que estão em outras nações. Em cada nação, deixa o ministro correspondente para que faça da mesma forma, dizendo-lhes como fazer para se batizarem na água, no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Deus lhes abençoe e guarde a todos.